Olá, pessoal. Vamos continuar nossos estudos sobre o povo brasileiro. Quem nós somos, né? Precisamos, para isso, entender alguns processos que nós vivemos ao longo dos últimos 500 anos e que formaram o que nós chamamos de povo brasileiro. Então, os nossos estudos vão abarcar esses processos que dão conta aí da realidade do conjunto, o que é o povo brasileiro. Então, o primeiro deles é nós identificarmos os povos originários, e aqui não do ponto de vista do início da ocupação humana do continente, mas do ponto de vista dos últimos 500 anos. Isso porque os últimos 500 anos, com o processo de dominação portuguesa que vai ocorrer aqui, é o que vai dar origem ao Brasil de hoje e à formação do povo do Brasil. Então, quando os portugueses chegaram aqui, essa região era ocupada. Então, esses povos originários, nós vamos chamá-los de povos indígenas. E era uma região densamente ocupada. Então, as estatísticas apontam para uma população de 5 milhões de pessoas, dividida em torno de 1.400 povos. Então, aqui havia um conjunto de povos dispersos, muitos tinham contato entre si, outros não. Então, aqui esse mapa aqui, ele não é um mapa geográfico. E ele também não é um mapa desses povos. Ele é um mapa linguístico. Porque o que ocorre? Nessa diversidade de povos, e falavam muitas línguas, mas várias línguas tinham características em comum. Então, nós chamamos isso de troncos linguísticos, de famílias linguísticas. Então, esse mapa expresso aqui, ele se refere aos troncos linguísticos que existiam aqui no Brasil antes da chegada dos portugueses. Então, para vocês terem uma ideia, hoje nós temos catalogados 200 línguas desses povos. Vocês imaginem no período 500 anos atrás. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui em relação a esses povos? Sobre os tupis guaranis. Tá? Um conjunto de povos que vem migrando, né, da região da América Central, aqui passou pela Amazônia, eram povos seminômades, eles vão ocupar o litoral brasileiro, grande parte do litoral brasileiro. Em determinado momento, né, eles se estabelecem aqui no litoral e os Guarani vão continuar sua migração, descendo e vão ocupar o Rio Grande do Sul, o Paraguai, parte da Argentina, tá? Então, um grande conjunto de povos que tinham uma língua em comum, não uma língua só, um tronco linguístico, melhor falando, que nós denominamos como Tupi-Guarani. Este outro mapa aqui é o mesmo mapa, só que com os estados atuais, para ajudar na localização de vocês. Então, novamente aqui em laranja, as línguas Tupi-Guarani, que expressam um conjunto de povos, e outro tronco linguístico também importante, do ponto de vista numérico, é o tronco linguístico G, que representa este amarelo aqui, tá? Então, não é um mapa dos povos, mas que nos dá uma ideia aqui da diversidade linguística e, portanto, da diversidade de povos que existiam aqui no Brasil quando os portugueses chegaram, tá? Esses povos, se a gente pensar geograficamente o que era o Brasil, nós tínhamos aqui duas grandes florestas. A Mata Atlântica, que no litoral brasileiro,
que hoje só existe 5% dela, e a floresta amazônica, que é muito maior do que era hoje. Então eram povos, esses povos eram povos da floresta, né? Podemos falar que as florestas elas eram humanizadas, né? Então esse era o habitat desses povos. E essa característica, muitos deles hoje, os que sobraram, na verdade, né, querem manter. Bom, este mapa aqui ele vai expressar os povos tupi-guarani do litoral, tá? Então, quando os portugueses iniciam seu processo de dominação, eles vão iniciar pelo litoral. Então, esse mapa está tentando expressar quem são esses povos do litoral. Então, não é que aqui no centro do mapa existe um vazio, não. É que o destaque do mapa é para nós identificarmos esses povos aqui do litoral. Então, nomeando, né? Porque nesse processo de dominação, até os nomes eles perderam. Então, temos aqui os Tupinambá, Tremembé, Potiguara, Tabajara, Caeté, Tupiniquim, Aimoré, Goitacás, Temiminó, Tamoio, Tupiniquim de novo, Carijó, que são os Guarani, e os Charrua, tá? Então, esses são os primeiros povos que vão ter contato, que vão sofrer aí com a dominação, e aos poucos Portugal vai penetrando no interior e ampliando, né, o seu processo de conquista. Bom, o que vai acontecer? O que isso? Isso nos remete, né, a algumas questões importantes do ponto de vista da nossa formação. Porque essa população de 5 milhões, ela foi quase que exterminada, mas não foi, não chegou a ser exterminada. Então, nós chamamos, né, aqueles que conseguiram sobreviver a esse processo, para expressar esse processo, de povos remanescentes. Então, de fato, apesar de todo o processo de dominação dos últimos séculos que ocorreu aqui no Brasil, que deu origem ao Brasil, nós temos ainda povos remanescentes que fazem parte do povo brasileiro. Estou observando aqui esses números que se referem ao último censo que ocorreu em 2010. Nós temos aqui um total, a população de povos indígenas, ela está perto de 900 mil pessoas, tá? Então, esses povos, como é que nós vamos expressar que viviam aqui, que ainda existem, que viviam de uma maneira muito diferente, né, e que reivindicam serem vistos, né, como parte do povo brasileiro, que querem ter os seus direitos resguardados? Como que nós vamos expressar dentro da formação do povo brasileiro esse processo? Então, nós vamos chamá-los de etnias. Então, o conceito de etnias, ele tenta abarcar esses acontecimentos históricos em que, por um lado, houve um processo de dominação, de conquista de um outro povo sobre outros povos, tá? E esses povos que perderam o seu território, que sofreram todo esse processo e que hoje reivindicam, né, viverem e fazerem parte, nós chamamos de etnias. Então, os povos indígenas atuais são etnias, assim como os povos africanos que vieram para cá, obrigados, né, saíram do seu continente, também são etnias, porque também sofreram esse processo de dominação e de conquista. Então, o povo brasileiro é um conjunto, né? A diversidade do povo brasileiro compreende as etnias indígenas, as etnias africanas, os descendentes dos europeus, dos conquistadores, as migrações que vão ocorrer no século XIX,
especialmente, majoritariamente, né, alemães e italianos, e mais recentemente, algumas migrações no século XX, entre elas os asiáticos. Então, este é o povo brasileiro, né? O povo brasileiro compreende de todos esses, né, essas etnias, né, e essas migrações, esses fluxos migratórios, né, compreende o que nós chamamos de povo brasileiro.